Vocês eram backing Vocês faziam backing vocals. Sim, É. muitos anos. Simária 7 ou 5. Vocês são de onde? Nós somos baianas. E aí vocês vieram, aí vocês moraram num apartamentinho em São Bernardo do Campo. Sim. Vocês vieram pra São Paulo pra tentar. Na verdade, a nossa história é muito longa, assim. Se for contar, é bem longa, porque... A minha é a Bíblia. Pois é. Você já leu a Bíblia? Né, é gigante, Testamento. não acaba nunca. A nossa... Eu comecei a cantar com 7 anos de idade, né? E meu pai e minha mãe... Meu pai, nossa mãe, que é a mesma coisa, viviam viajando pra lá e pra cá pra tentar a vida, porque meu pai, o sonho dele era dar uma vida melhor pra nós, né? Então eles viajavam muito e todo mundo naquela época já sabia que... Eu fui a primeira a começar a cantar, eu, Simária, e dizia pra minha mãe: mas Mara, leva essa menina no Silvio Santos, na Porta da Esperança, que ela canta demais, é uma coisa de louco. E era um sonho ir, né? Mas nunca tivemos a oportunidade. E aí, depois de uns anos, meu pai, nosso pai e nossa mãe foram morar no Mato Grosso para tentar uma vida melhor, porque lá tinha garimpo. Sim. E tinha diamante. Meu pai foi para lá achando que ia achar uma pedra. Achou nada. Pelo contrário, acabou morrendo lá, uma história muito triste. E aí minha mãe voltou para o Ibaí, que é a cidade onde a gente nasceu, com a gente, numa pampa. A gente veio na carroceria da Pampa, foram 6 dias de viagem. Quando a gente chegou, a nossa avó nem reconhecia a gente de tanta poeira que a gente tinha no rosto. Foi um negócio muito, muito sofrido mesmo. Assim, meu pai morreu lá como um indigente, a gente não tinha condição nenhuma. E aí minha mãe veio para São Paulo para trabalhar, né? Para tentar a vida aqui. E passou 3 anos sem ver nós duas. E vocês ficaram lá? Ficamos E ela lá. aqui? E tem um menininho, tinha um menininho, hoje ele é um rapaz, o Caio. E nós 3 ficamos. Meu irmão foi morar com um tio e nós 2 ficamos com a avó e minha mãe veio pra cá pra tentar a vida, né? Tá vendo? E depois vocês falam do empoderamento da Beyoncé. Né? A Beyoncé que é empoderada. E aí vocês vieram pra cá. Vocês vieram pra cá que idade? 14. 14 anos. Simone tinha 12. 14 já pra trampar, pra fazer backing, o caramba? Ou pra... Não, primeiro pra tentar a vida mesmo. Tentar- Assim, pra tentar alguma coisa. conseguir algo, né? E aí, a Simária tinha um amigo nosso que chamou a gente pra ir num show que tava tendo. E aí, esse show tava tão lotado que a gente não conseguiu entrar. A gente foi pra uma outra casa de shows aqui em São Paulo, que o nome é Recanto do Nordeste. E aí, a Simária lá, e eu mais nova, 2 anos, aí o amigo nosso falou assim pro dono da casa: deixa ela cantar uma música. A Simária. A Simária. Legal. Aí o cara deixou. E aí o cara adorou, assim, o dono da casa era dono da banda que tava tocando lá nessa casa. Adorou e chamou ela pra ficar na banda. Aí ela ficou, fixa. Aí um mês depois o Frank foi fazer show lá. E viu ela cantando antes do show dele. E aí chamou ela pra trabalhar com ele. 2 anos após ela estar no Frank Aguiar, que eu fiz 14, né? Ela tava com 16. Eu fiz o teste com o público em algumas casas de show aqui de São Paulo. E o público me escolheu, que era outra menina e a Simária. Aí, nesse teste, acabei ficando. E aí, a gente fiquei 5 e ela 7. Com o Frank. Com o Frank Sim. Aguiar. E aí vocês saíram solo, depois do Frank, ou não? A gente É saiu... difícil, né? Uma carreira difícil. Puta, eu Rapaz, pago um naquela pau. época, certo. naquela época era muito complicado, porque nós duas, assim, a gente era muito querida pelas pessoas, mas não tinha empresário, não tinha quem investisse. Naquela época, assim, eu já era muito esperta e minhas amigas sempre foram pessoas mais velhas. Eu nunca tive amiga, só tive 2 amigas da minha idade naquela época. E as minhas outras amigas tinham 50 anos, 40 e tantos. Minhas amigas eram assim. Eu já era muito evoluída, minha cabeça já era muito pra frente. Porque você que é passou bom. o perrengue lá atrás, né? Demais. E aí essas minhas amigas diziam pra mim: minha filha, guarde seu dinheiro, abra uma continha no banco. E aí eu abri a conta, minha mãe foi lá, me levou, abri a conta. E nós mentia pra nossa mãe. Ao invés de dizer que tinha que foi 30 shows, a gente dizia que foi 15. Entendi. Dá o tomé na mãe. Boazinha você. Parabéns. A Mas véia mas veio foi lá, uma boa- foi pro mas- garimpo. Mas foi por bem, por quê? Porque a gente guardou o dinheiro e com esse dinheiro nós compramos um apartamento. Porque o que Ó. acontece? A nossa mãe, ela, como uma família muito humilde, então, assim, Não tinha o tio noção. tava Não precisando, tinha ela noção. dava. Tava do Então, dia. assim, poderia chegar um momento
que a gente nem em casa iria ter se a gente não fizesse isso, né? Entendi. Não foi obrigado. Aí, Danadas duas, hein? Danadinhas. Mas ela se complementa, né? Danadinhas Muito, né? as duas. Simone é brava, assim, né? Não, às vezes Você- eu fico tímida. Você é tímida, mas você Às tem uma vezes. mulher assim, tem cara que Isso, bate, aí você assim, é dá mais uns fuleira. Não, tapas. sou Ela é boazinha engraçada É demais. boazinha? Essa é Sou vergonha mais que mole você que não rabo de tem ovelha. noção. Essa é vergonha, rapaz. Vocês, elas são mulheres com a mente aberta, Emília, eu posso Por quê? afirmar Com a isso. Que mente aberta. Eu vi Puta, você... Daniel, não fez, contou uma história tão já vai bonita. querer. Já vai bicho. pular. São casadas. Exatamente. Mas vocês não querem É, saber de o mente César aberta? Meninotti aqui. É que, não, vocês são lindas, meu desejo de consumo. mesmo. Se um dia eu tivesse a oportunidade de conhecer Ai. duas irmãs desse Que patamar, isso? acho vocês Que lindas, isso? são quase Obrigada. generosas. Vergonha. É verdade, pô, posso falar, né? É bom elogiar, é isso. Meninote.